Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. E o tema da nossa live é: o que você, médico, precisa saber antes de colher material para uma biópsia de pele? Então, todo médico que trabalha com dermatologia, mais cedo ou mais tarde, vai precisar colher material para uma biópsia, ou para confirmar um diagnóstico, ou para excluir um diagnóstico. E daí a importância da gente colher um material representativo, para poder a gente conseguir ter esse diagnóstico mais assertivo. E aí entra a importância de um bom patologista, né? A gente tem que ter um patologista que a gente confie, um patologista para chamar de nosso, né? Tem um patologista para chamar de seu. Mas o patologista precisa também receber, o patologista recebe só um pedacinho do paciente, a gente tem um paciente todo. Então ele precisa receber uma amostra bem representativa para conseguir nos ajudar a ajudar o paciente. E é por isso que hoje vai ser esse tema da live, né? Como é que a gente pode, quais são esses detalhes aí da coleta do material e aí, sob a visão de um patologista que podem nos ajudar, né? Para a gente colher uma amostra representativa e enviar para o laboratório de anatomia patológica. E aí, para isso, hoje eu convidei minha ex-professora da minha universidade, querida Universidade Uncisal, que é a doutora Ana Paula. Ela é diretora aqui do NPDC de Alagoas, que é um laboratório de anatomia patológica. E, gente, ela sabe muito, então ela vai poder nos ajudar muito nessas condutas, de como é que a gente vai fazer direitinho, descomplicando aí essa coleta, né, de material, dando dicas aí para que a gente possa realmente colher um fragmento adequado e enviar esse fragmento para que a gente tenha sucesso aí e que eles consigam emitir um laudo que nos ajudem, tá? E aí, para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, eu sou médica dermatologista, e nesse perfil aqui, Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma simples, prática e resolutiva. E aí, quero ver quem já entrou aqui. Muito boa noite. Deixa eu ver se minha convidada... Já vi que minha convidada já chegou aqui também. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já vou te mandar o convite aqui, Ana. Só um minutinho. Gente, ó, lembre que live boa é live com interação, tá? Então, ó, primeiro, já manda aí os coraçõezinhos, já compartilha aí com um coleguinha que atende dermato, que faz cirurgia ambulatorial, enfim, compartilha aí com um coleguinha médico que quer aprender também sobre isso, porque vai ser um tema super importante, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a dúvida de vocês aqui, tá? Nos comentários. Eu recebi algumas dúvidas pela caixinha e a gente vai responder todas, tá? Boa noite, Mônica, seja muito bem-vinda. Érica, boa noite. Deixa eu mandar aqui o convite. Olha, a Ana já tá craque aqui, já mandou aqui. Essa live já ir direto ao ponto, do jeito que vocês gostam, tá? Aê! Boa noite, minha querida! Que prazer fazer uma live na minha vida. Isso é novidade para mim, viu? Olha, mas eu tô craque, minha filha. Olha, eu convidei a Ana para fazer essa live. Ela disse, eu nunca fiz uma live. Eu digo, mas bora fazer, como é que faz? Eu digo, bora, então vamos. E ela tá aqui hoje compartilhando conhecimento. Gente, ó, a Ana foi minha professora na Uncisal. Ana, em 2004, ela nem lembra de mim, tenho certeza. Que ela quase 20 anos atrás. Eu consigo lembrar de muitos alunos. Ana, mas até hoje, eu lembro das suas aulas, Ana, porque você trazia o assunto assim, da anatomia patológica de uma forma tão simples. Eu lembro dos seus slides, que na época eram lá, não era nem no eu lembro de você, eu lembro dos alunos da minha primeira turma, por incrível que pareça. Só para você ter noção, eu já me aposentei pela Uncisal, como funcionária do Estado. E assim, eu realmente sou do tempo dos slides. Então, quando você me diz, vamos fazer uma live, eu digo, meu Deus, isso não é do meu tempo. E fiquei assim, fiquei satisfeita, eu posso dizer até com um certo orgulho, né, de ser convidada para uma live, mas treme nas bases, sabia? Porque eu sou do tempo dos slides. Olha, mas eu lembro dos seus slides até hoje. São poucos os professores que têm essa capacidade de ficar na memória dos seus alunos, mesmo depois de 20 anos. Brinco. Tá? E assim, com certeza, você é uma inspiração. Amo as meninas todas do NPDC, mas você sabe, você mora no meu coração sem pagar aluguel. Eu falo que ser professor não é o salário, é vocação, sabe? E a melhor coisa de ser professor é você ver depois o seu aluno. É você pedir ajuda ao seu aluno, é você dizer, meu pai tá assim, me ajuda. Aí o camarada vai lá e ele ajuda, sabe? Então, é o melhor salário, é a gente fazer esse laço com as pessoas que a gente passa pela mão da gente.
E eu comento isso, todos são um pouco pupilinhas minhas. Eu torço, eu vibro, eu fico encantada com todo o sucesso que vocês fazem. E eu posso até não lembrar do nome, sabe, Rubeli? Mas eu lembro das carinhas, eu olho assim, eu digo, foi meu aluno, eu tenho certeza que foi meu aluno. Quando eu vejo, eu digo, foi meu aluno. E a gente marca, na verdade, a gente marca, esquece até nome, mas assim. E quando eu tô lá, né, tanto na Uncisal como na UFAL, e depois que eu saí da Uncisal, eu entrei no SESMAC. E assim, quando é aluno de Arapiraca, chama atenção para a gente, sabe? Aquele orgulho de você dizer, é meu aluno, é arapiraquense. Porque eu sou daqui, da terrinha. Então você fica naquela vibração com os alunos que são daqui de Arapiraca. E eu lembro de você sim, viu? Ai, perfeito, Ana. E olha, eu digo para vocês, assim, eu sempre falo, né? Dermato tinha que casar com um patologista, né? Porque, assim, a gente pode não ter outras especialidades que a gente tem tanta parceria, mas com um patologista, você tem que ter um patologista para chamar de seu. Gente, apresenta a patologista que eu chamo de minha, e na verdade eu tenho outras, porque vocês não sabem o clube da Luluzinha, que é este NPTC de patologistas tops. Então, eu tenho várias patologistas para chamar de minha. E é muito rico essa discussão, a gente poder trocar essa experiência. Tipo, Ana, eu tô com dúvida, ela veio assim, a gente discutir o caso. É muito rico. Então, tenham isso para vocês. Tem um patologista para chamar de seu. E esse clube da Luluzinha que você fala da Dermato, eu posso dizer que são um pouco pupilas minhas, né? E a Rafaela, que hoje é a Rafaela Mendonça, que é a pupila Dermato, ela ama Dermato, ela dá aula de Dermato. Né? Então, ela cada dia fica mais especialista em dermatopatologia. E terminou que eu, pelo tempo, 28 anos, você termina sendo meio que forçada a aprender e a tentar entender e correr atrás. E aí, quando chega um sangue novo, né? Como a Rafaela, com toda empolgação, menina, isso é um foguete para a gente, porque é uma pessoa que está com a novidade, com sangue novo. A verdade é sangue novo e assim dá aquela levantada. E hoje eu lhe digo, quem devia estar aqui era a Rafaela. Rafaela não pode Mas ela vai estar. se tratar também. Nem se preocupe, Rafaela, nem se preocupe, que você já está na lista. É porque chamei você, Ana, e eu fiquei assim, será que a Ana vai aceitar? Mas assim, fiquei super orgulhosa, assim, super inspirada. Depois eu vou falar sobre as conversas dos bastidores para vocês, porque praticamente essa live de hoje vai ser uma live motivacional. Porque eu aprendi muito com essa danada aqui, e principalmente com a disposição, da disponibilidade em estar aqui hoje, ó, 9 horas da noite, tirando várias dúvidas aqui que a gente tem na dermatologia e podendo ajudar para que a gente possa realmente assim, ter um diagnóstico, ajudar o patologista. Como é que a gente vai ajudar? Entregando para ele um fragmento adequado para que ele possa nos ajudar emitindo um laudo adequado. Ô, Ana, bora lá então, tá? Aqui tem um monte de pergunta. Aqui a gente tem que responder essas perguntas tudo hoje. Tá? Responder tudo. Vamos lá. Então, olha lá. Primeira pergunta. Na dermatologia, a gente faz muito biópsia com punch. Muito, é muito comum. E aí eu quero saber de você como patologista, assim, tem algum punch que para vocês na patologia, assim, tipo, olha, vocês deveriam fazer, se possível, usando o punch número tal, porque ajuda melhor quando a gente vai fazer a análise. Teria um tamanho mínimo de punch, Na assim, verdade, ideal para patologia? essa história do tamanho, a gente sempre fala, a gente sempre está no livro lá de 3 a 5. Né? E aí, às vezes, realmente você faz com um 5 maravilhoso, que a gente vai adorar. Né? Só que você faz bem fininha, você não pega derme profunda, você não pega hipoderme. Então, o que foi que adiantou fazer um de 5 se ele não foi profundo? E principalmente para algumas doenças. Então, às vezes, um de 3, bem colhido, que você pegue todas as camadas, vai servir muito mais do que um de 5, muito superficial. Então, às vezes, a gente vê aquela biópsia boa, grande, de tamanho, de extensão, mas extremamente pobre de profundidade. E aí, nesses casos, eu até digo, é melhor uma de 3 profunda do que uma de 5 rasa. Então, às vezes, vem uma de 3 muito rasinha que a gente fica muito limitada, a gente fica praticamente a epiderme e a derme superficial e ponto. E a doença está mais embaixo, a gente não consegue fechar. Então, o que os livros falam para a gente é isso, de 3 a 5, desde que ela tenha essa profundidade adequada. Ana, você acha que sempre a gente tem que pegar Nem sempre, mas quando vem o subcutâneo, ajuda pra caramba, porque afasta outras lesões, outros diagnósticos diferenciais. E às vezes ajuda.
Então, de repente, você vê um infiltrado inflamatório no subcutâneo, você já muda completamente o seu pensamento quando aquele subcutâneo aparece. Mas, na grande maioria das vezes, a gente nem vai precisar do subcutâneo. Mas como ajuda quando vem o subcutâneo? Se vier, não vai atrapalhar. Para algumas doenças, a gente sabe que tem que colher, tipo assim, rancenias, paniculites e tal, mas então o ideal é que a gente sempre aprofunde um pouquinho mais o com certeza. A biópsia, não só a largura, mas a profundidade também vai dizer muito a respeito. E às vezes, Rubélio, você compara assim, uma pele do dorso com a pele da face. Então, a pele do dorso é muito mais espessa. Né? Então, uma pele da face, ela até mais superficial, vamos dizer, menos profunda, já está pegando mais profundo. Mas uma pele do dorso, ela é mais grossa. Se você não faz uma biópsia mais profunda, a gente não consegue ver. Então, até isso, o local de onde está biopsiando vai diferenciar, vai dar uma visão diferente daquela espessura. Aí, às vezes, você tem uma doença do colágeno, mas é no dorso e você tira uma coisa muito superficial, você não consegue ver. Por mais que você ache que o fragmento foi profundo, mas, na verdade, não foi, porque a gente sabe que é uma pele que é mais grossa. Isso, mais espessa. Mais espessa. Perfeito, gostei, viu? Vou mandar agora tudo com subcutânea. Às vezes vou falar que eu não mandava, não, mas agora ó, já aprendi, gente. A primeira pergunta, você já começa aprendendo com esta mulher. Vamos lá. O que atrapalha, Ana, o patologista em emitir um laudo preciso? Tipo assim, o que mais te atrapalha? É o fato de, às vezes, não vir um fragmento, um tamanho legal, uma profundidade legal, às vezes vir muito amassado, porque às vezes a pessoa acaba apertando com a pinça quando vai pegar e amassa demais. Ou você acha que o que te atrapalha mais é a falta, por exemplo, às vezes, de mandar os dados clínicos, a história do paciente? Verdade, Me fala aí, o que mais atrapalha esse processamento, o nosso fazer também da lâmina, isso é de extrema importância, sabe, Rubeli? Mas na dermatopatologia, a informação clínica talvez ainda seja o mais importante de tudo. É lógico que não adianta vir com todas as informações e um fragmento superficial, um fragmento amassado, um fragmento que ficou fora do formol por muito tempo, né? E ver todas as informações, mas aí a lâmina não vai ficar boa. A gente fala que quando o material fica bem colhido e o nosso processamento técnico, que a lâmina fica em estado perfeito, toda estiradinha, bem corada, fica assim, fácil de dar o diagnóstico. Agora, dermatopatologia, as doenças se sobrepõem histologicamente, morfologicamente. Então, você pega uma hepatite por álcool é diferente de uma hepatite por remédio, que é diferente de uma hepatite por causa de hemocromatose. Morfologicamente são diferentes, mas na pele não. As doenças são muito parecidas histologicamente. E aí a informação clínica dá todo um diferencial, até o local. Então a gente pega muita biópsia de pele que não diz nem de onde é a pele, biópsia de pele. Como assim? Né? Então, como assim biópsia de pele? A gente não sabe nem o local. O importante, quantas lesões são, qual é o aspecto da lesão, qual é a cor da lesão. Isso faz com que a gente, quando acha aquela morfologia, diga, não, isso encaixa com essa patologia, isso encaixa com essa. Mas se você está dizendo que é uma lesão só, então não pode ser essa. Tudo isso ajuda. Então, em dermatopatologia é essencial a história clínica, né? E você comentou a história, ela é uma excelente dermato. Você também é uma excelente patologista, você é um excelente dermato. E você, quando pede o exame, vem com a informação, vem de onde tirou, vem a história, vem há quanto tempo, vem se tem mais lesões, né? E isso é quem assim, para a gente, na dermato, é fundamental. É impossível a gente liberar um exame sem essas informações todas. Aí, no final, a gente bota uma nota tentando ajudar, lembra do paciente, isso aí pode corresponder a isso ou isso, porque, na verdade, histologicamente pode ser isso ou isso. E se, de repente, tivesse tido aquela informação clínica, a gente fechava. Não, de certeza, com essa carinha, com essa macroscopia, porque na dermato, quem faz a macroscopia é o dermatologista. A gente só faz microscopia, a gente não consegue ver a macroscopia da peça cirúrgica, né? Então, a gente conseguiria fechar, né? Porque para a gente é a macroscopia, é o que o dermatologista está fazendo. Exatamente. Eu falo, o dermato tem um paciente todinho, né? Vocês recebem só um pedacinho. E é por isso que às vezes eu mando a foto já da minha solicitação e já mando a foto para, olha, eu tô mandando aí, minha gente, é esse paciente aqui, manda como é que tá as lesões, porque isso tudo enriquece.
Quantas vezes a gente já fechou diagnóstico, né? Que às vezes não dava, que a característica estava lá muito sobreposta e com a foto do paciente, olha, o quadro tá assim, e vocês me ajudaram a fechar o diagnóstico. E os diagnósticos raros, aí que sim, né? É extremamente importante essa correlação, né? Entre os pares, né? Na verdade. Tudo no objetivo de chegar a um diagnóstico correto, né? Que quem está precisando disso é o paciente. Então, quanto mais precisão, melhor para esse paciente. Né? Mais certeza, mais chance de tratar, né, Belle? Exatamente. Tem o WhatsApp do seu patologista, gente, para vocês discutirem, é muito importante, tá? A gente faz quase que às vezes umas conferências, tipo assim, gente, olha esse caso aqui tá muito difícil, como é que é isso? E às vezes a Ana me liga, Rubeli, olha, você não colocou isso na hipótese, você acha que pode ser? E eu não tinha colocado na hipótese, ela viu lá uma alteração, não, realmente pode ser isso. Olha como é importante ter esse contato direto, né? Porque no final das contas é e essas hipóteses que vocês botam, vocês não têm noção como drena para a gente, como facilita para a gente, né, de tentar achar. Porque geralmente vai estar no meio dessas hipóteses a que deve ser. E isso é que é o interessante, porque clinicamente você tem 3 opções de hipótese, né? Que na clínica elas são iguais, mas nas lâminas vai ser diferente. Então, é daí onde vem. Vai biopsiar exatamente porque está na dúvida, porque quando tem a certeza, clinicamente, nem vai biopsiar, né? E a morfologia vai ser diferente, mas sem a história a gente não consegue amarrar nesse diagnóstico, né? Gente, escrevam direito o encaminhamento de vocês. E eu digo que às vezes um problema, né? Quando a gente encaminha, às vezes, para um colega cirurgião, para ele fazer a biópsia, que às vezes a gente anota tudo para o cirurgião e ele manda para vocês só assim, tipo, isso é o que deixa mais raiva da gente. É isso, é porque a gente tem certeza, porque o cirurgião manda uma pele, às vezes é problema de convênio, que o dermato não pode biopsiar e vai para um cirurgião. Aí vem um pedaço gigante de pele, aquela só do tamanho, mas vem sem nenhuma informação. Aí a gente olha, ai meu Deus, para que esse pedaço tão grande, sem nenhuma informação, sem dizer nem de onde é o pedaço? Então, eu acho que talvez isso seja o que mais irrita o patologista. É receber uma pele gigante sem informação nenhuma. Aí, às vezes, eu comento, eu digo, quando você for pedir para alguém biopsiar por você, porque dermato, eu acho que é da residência de vocês têm esse treinamento de, no pedido, colocar os dados, né? Então, eu digo que a grande maioria dos dermatos realmente manda os pedidos com a história, com as hipóteses, né? Com a clínica da lesão. Mas a gente sabe, se ele não pôde biopsiar por problema de convênio, alguém biopsiou. Aí a gente diz, olha, dá um papelzinho ao paciente, diz, quando você for levar a biópsia, nem entregue esse ao cirurgião, entregue direto no laboratório, porque vai ser, assim, essencial para a gente conseguir chegar a algum dado. Né? Exatamente. Eu faço muito isso, assim, às vezes, principalmente se vai fazer pelo SUS, alguma coisa assim, olha, eu vou dar a solicitação já para análise, porque aí o cirurgião só tira, porque às vezes acontece isso, né, da pessoa não pode pagar, ou às vezes não tem lá, enfim. E aí eu já dou o pedido, porque eu digo, mais importante aqui, teve uma paciente que falou assim, minha doutora, qualquer um corta e costura, né? Mais ou menos assim, na verdade não tem muito segredo, tem que saber colher o local e tudo mais, mas eu digo, mas os dados, essa informação, o patologista tem que ser bom também para poder fazer essa análise. Porque se vezes manda também para um patologista que às vezes não tem muita experiência com dermatopatologia, também não dá bom, né? Mas eu faço muito isso, de mandar já a solicitação, tipo assim, também. E pelo paciente. Entrega isso daqui, não entrega do cirurgião. E é legal também para quem, por exemplo, não faz a biópsia, se bem que eu gosto de fazer as minhas biópsias, assim, quando são biópsias para diagnóstico, se não for alguma lesão, tipo, tumoral, que vai ter que precisar fazer uma margem muito grande, ou às vezes um paciente que, enfim, que não dá para eu colher no consultório, que às vezes eu vou precisar, por algum motivo, mandar para o cirurgião, mas eu gosto de colher as minhas biópsias justamente por isso, que a gente pode guiar por dermatoscopia, que a gente pode ver onde é que é o melhor local, pode trocar figurinha. Mas é bom ter também, se você não vai fazer, ou se alguém vai fazer, ter a parceria com algum cirurgião, tipo, para você já mandar, olha, você vai colocar todas essas hipóteses aqui, que é uma coisa também que eu acho legal fazer, né? Ter a gente tem que ter os profissionais, tem que ter a nossa rede, tudo né? com o objetivo de chegar a um diagnóstico para esse paciente, que ele está precisando. Né? De alguma maneira ele está precisando. Então, essa rede, essa história, esses pares
tem que funcionar, né? A gente tem que se comunicar. Eu falo muito com relação à patologia, a gente não conhece o paciente, mas a gente conhece o clínico, né? Então, quem é o seu cliente? Eu acho que o meu cliente é o médico, é vocês, né? Porque é com quem eu troco o meu relacionamento. Eu não conheço as pessoas que fazem biópsia comigo na grande maioria das vezes, né? A gente conhece o que pediu o exame. Então, é extremamente importante esse relacionamento. Liga, não, eu acho que não deve ser isso, eu acho que pode ser isso, né? Então, a gente está aberto, a gente está exatamente para diagnosticar, né? Exato. E não tem nada demais, né, Ana? Você liga, porque às vezes a pessoa, por exemplo, o patologista não viu, não olhou, às vezes não foi com aquela informação que precisava, e você ligar e ele diz, olha, ó, dá uma olhadinha de novo nessa lâmina, eu tô achando, manda a foto, como eu falei, né, pro patologista, olha, e não eu tô achando pode que ser você não isso, acha aí que você você acha diz, alguma coisa aí com essa que... informação tem tudo a ver, ó, todos os achados batem para esse tipo de lesão, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui logo, antes da gente passar para a próxima pergunta. Todo mundo só batendo palmas, Ana. Tá vendo? Você tá arrasando aí, viu? Na sua primeira live. Eu digo, eu sou meio que praticamente assim, tô puxando o povo para as primeiras lives, sabe? Assim, várias lives eu fiz, ninguém tinha feito live. Bora fazer uma live, bora fazer uma live. Eu digo, tô inserindo todo mundo nesse mundo aqui, ó. Até a Ana Paula tá aqui, ó. Ninguém que tem uma pergunta. Gente, vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? As dúvidas que tiveram na caixinha que vocês mandaram, eu vou fazer aqui também a pergunta para Ana, mas se tiver alguma aqui, vocês coloquem aí nos comentários. Ana, ó, pergunta que sempre gera muita dúvida, principalmente entre dermato que está começando agora, né, que está fazendo especialização. Já foi uma dúvida grande minha logo no início, assim, confusão entre o que é, por exemplo, a diferença básica, eu quero que você explique assim, bem simplificado, entre fazer o exame histopatológico, entre imunofluorescência direta e imunistoquímica. Explica aí. O histopatológico Voltada para a pele, né? É o nosso pão de cada dia. É o famoso que a gente fala, o HE, hematoxilina eosina, que todos os materiais têm que passar por ele. Né? Então, a gente faz o histopatológico, que é aquele que a gente vai olhar naquele microscópio comum, o microscópio óptico da gente. E dentro dela, Rubela, a gente já faz, além do HE, hematoxilina eosina, a gente já vai fazer um monte de coloração especial, dependendo da clínica do paciente. Ah, é uma hanseníase? Ah, então a gente vai fazer uma coloração pelo Wade para ver se tem o bacilo. Ah, é uma suspeita de um lúpus? Ah, então a gente vai fazer também, além do HE, um PAS para ver membrana basal. E isso já abre, assim, a grande maioria dos nossos diagnósticos. Com o passar do tempo, foi criado a imunofluorescência. Ela veio antes, que é através de técnicas de antígenos e anticorpos, onde você vai marcar com determinados anticorpos para procurar determinados antígenos naquela biópsia. O grande problema da fluorescência é que você tem que colher ela e não pode botar no formol. Ela tem que ser conservada num líquido que a gente chama líquido de transporte, que é um líquido que vai manter aquele tecido sem se degradar, sem autolizar, até você congelar. E aí você vai cortar essa biópsia no criostato e vai preparar com esses anticorpos. A fluorescência, os anticorpos delas são, a maioria são as imunoglobulinas e os complementos. Então, quando a doença é que a gente quer pesquisar imunoglobulina e complemento, é perfeito. E na dermato, a grande maioria das doenças inflamatórias, das doenças vésicos-bolhosas, das doenças do colágeno, das doenças autoimunes, o que a gente precisa pesquisar é isso. Imunoglobulina e complemento, fator de complemento. E aí você vai ver nessa técnica que vai ser usada no microscópio de fluorescência, que você faz a lâmina, olha e em pouco tempo aquela lâmina apagou, aquele que floresceu apaga, e vai dizer, a marcação é de IgG e não tem complemento. Não, a marcação é de IgA. A marcação é na membrana basal. Não, a marcação é pontilhado na membrana basal. E cada doença vai ter essa marcação diferente. De IgG, de IgM, de IgA, de C3, de C4. Então, esses complementos, e isso a gente vê muito na pele. Isso a gente vê muito na reumato. Então, vê muito na rim. Biópsia renal é isso. A biópsia renal é isso. Então, a fluorescência é excelente para esse tipo de material. Qual é o ruim dela? Não pode ser o bloquinho que você botou no formol. Né? E a imunistoquímica? A imunistoquímica veio depois. Ela consegue ver essas coisas também, IgM, IgG, IgA, mas ela não vê com um padrão tão bom como é a fluorescência. Mas vê.
vê mais fraquinho, mas vê. Em contrapartida, a imunistoquímica vê a parte neoplásica espetacular. Então, quando você está puxando com a lesão neoplásica, que você fica na dúvida, tipo um tumor de anexo cutâneo, qual é o tumor? Aí a histoquímica tem todos esses marcadores. Ela consegue diferenciar cada um e dizer, não, esse daqui é tal tumor, porque a gente tem certeza, porque esse anticorpo que a gente pingou, que a gente fez a lâmina, é o anticorpo que reage com aquela célula neoplásica. Ele se encaixa, ele faz essa reação de imunohistoquímica e quando a gente bota no nosso microscópio normal, a gente vê a marcação e diz, não, ele é positivo para esse marcador, para esse anticorpo, então ele é tal neoplasia. Né? Então, e a grande vantagem da imunohistoquímica é que você usa o bloquinho do formol. Então, o formol, ele meio que altera as imunoglobulinas. Você não consegue deixá-la num padrão tão bom como a imunofluorescência. Aí, quando a gente pega uma biópsia de pele, que a gente quer ver essas lesões vésico-bolhosas, que não tem como a gente fechar só com o HE, né, nem com colorações especiais, aí entra com força a imunofluorescência. Quando você pega uma lesão neoplásica, aí você entra com força na imunistoquímica, né? E a imunistoquímica ainda tem essas bichoses todas. Então, você ainda consegue identificar um monte de parasitas, né? Um monte, e nomear, muitas vezes até nomear esses fungos, essas bactérias, através da imunistoquímica. Eu acredito que... Perfeito. Vamos só recapitular. Então, bora lá. Todo mundo, vamos dizer assim, o básico, todo mundo vai colher biópsia, você vai colher e vai colocar no formal para o estudo patológico, que é o pão nosso de cada dia. Né? Não necessariamente você vai precisar imunistoquímica. A Renata pergunta que a peça para imunistoquímica pode ir no formal igual para o HE? Na verdade, usa a peça exatamente. Que a imunistoquímica é perfeito, né? Porque o material você tirou, você botou no formal, aquele bloquinho de parafina que vai gerar, ele vai fazer o HE, vai fazer colorações especiais e pode fazer a imunistoquímica. Se você está numa dúvida de uma dermatite herpetiforme, de um pênfigo, o que seria isso, aquela bolha, aí você já tem que dizer, não, isso aqui não vai ser bom para imunistoquímica, isso tem que ser fluorescência, né? Às vezes um lúpus, às vezes um pemphigoide. Então, você diz, não, isso aqui é fluorescência. Fluorescência, eu vou colher uma lâmina, um material, um fragmento, vou botar no formol, que vai ser feito o HE, porque não tem como liberar sem o HE, e um pedaço eu vou colocar nesse líquido de transporte, e aí esse líquido vai ser feito para congelar, na verdade o material é congelado e cortado no criostato, faz a reação e olha na hora. É tudo assim, não... Ô, Ana, aqui tá todo mundo perguntando aqui, as meninas, da questão do meio de transporte. Michel. É esse meio de transporte. Que a gente bota no transporte. Tá. Quando a gente coloca esse meio, Michel, a gente pede no laboratório, tá, gente? Eu peço pra Ana, a Ana me manda lá pro consultório e eu já tenho lá no consultório. Aí deixa eu te perguntar, quando a gente coloca, por exemplo, você tem uma doença vésico-bolhosa, vai fazer uma biópsia. A gente faz a biópsia para mandar pro HE. Normalmente, assim, a biópsia pro HE é fazer da bolha mesmo, né? E perilesional, melhor para poder mandar no meio do Michel para fazer. Porque, na verdade, a imunofluorescência vai ver a mesma coisa que a gente viu no HE. Só que vai acender aquela linha ou aqueles granulozinhos de, vamos dizer, IgG. Então, você vai dizer, não, ele acendeu bem na basal. Né? Ele foi linear. Não, ele foi salpicado. Né? E aí a gente vai ter isso, as doenças vão ser diferentes, e é isso quem vai dar o nome das doenças. Né? Então, quando você colhe, você vai pegar uma bolhinha também e vai colher também separada. Uma bolhinha foi para o HE, uma bolhinha foi para a fluorescência. Né? Que vai duas bolinhas. Perfeito. Pode ser duas bolinhas. Não, né? não. Duas bolinhas, porque é exatamente naquela região ali que a gente vai conseguir ver como é que está a marcação. Ótimo. Aí vamos lá. Quando eu coloco o fragmento, né? Botei no formal, beleza. E eu boto o meio do Michel, quanto tempo ele deve chegar no laboratório? É o que a gente chama exatamente como líquido para transporte, porque ele não pode ficar muito tempo ali.
porque ele não é um conservante, ele só é uma coisa provisória para o material não estragar, não autolizar. A gente pede que no máximo 8 dias nesse meio de Michael. Então, hoje em dia, a gente está montando o nosso serviço de fluorescência aqui em Arapiraca. Ele não está funcionando, o nosso microscópio já chegou, lindo, lindo, estou encantada com o microscópio. Estamos montando a bateria, a gente vai fazer isso agora, esse ano aqui vai rodar tudo isso. Mas hoje a gente manda para a USP. Então, a gente pega o nosso meio de Michael e manda. E aí a gente até fica sempre pedindo, não faz biópsia dia de sexta-feira, porque vão ficar 2 dias parados, sem voo para levar esse material. E o bom é que chegue rápido, porque no momento que aquele material chega hoje na USP, eles congelam. Aí congelou, perdeu a pressa, entendeu? Assim, não vai mais estragar. Mas enquanto ele está naquele meio de Michael, nesse líquido de transporte, a gente fala uma faixa de 8 dias. Depois de 8 dias, ele já degenerou. E a gente precisa colocar ele em refrigeração, não tipo assim, precisa, mandar só na caixa mandar. de isopor? Que Não, é o grande passo, né? Porque até um tempo atrás, você não tinha esse meio. Então, tudo que a gente queria fazer fluorescência, a gente tinha que congelar no nitrogênio e mandar para algum local. Quando apareceu esse meio de Michael, foi vivas, né? Porque você consegue manter o tecido íntegro numa faixa de 8 dias, 10 dias, a gente pode até arriscar um pouquinho, né? Mas... Ô, Ana, nos meus começos aí, eu lembro que lá em BH, ainda, quando eu estava morando lá, tem o meu patologista lá, para chamar de meu, que era meu professor. Eu lembro que eu cheguei a colher uma vez material e colocar no soro e botar gelo, assim, botar placa de gelo, eu tinha, né, isopor e tal, e o paciente levar na mesma hora para lá. Hoje não precisa mais disso, né? Mas antigamente poderia ser colocado, por exemplo, aqui a Daniela está falando que na cidade dela não tem. Às vezes tem que falar com o laboratório, Daniela. Eles porque têm, às vezes você acha que não tem, mas pode ser que lá tenha. eu lhe digo que esse meio net Michael, a gente compra esse produto na USP. Então, eu compro os Eppendorf, já vem todos prontinhos, eles têm uma validade, eles já botam, isso aqui só vale até tal dia, depois de tal dia não vale mais, não adianta mais colocar esse material. Mas isso do gelo é porque antes a gente congelava mesmo, tinha os garrafões de nitrogênio, que você botava o material aqui e a gente tocava para fora. Né? Então, biópsia renal, o transplante renal aqui era para cá tem um tempo bom. E a gente faz a biópsia renal já há um bom tempo. E na época não tinha esse meio de Michael, quando a gente começou com esses transplantes aqui. E era isso. A gente fazia congelado, a gente tentava colocar em gelo. Gelo seco, usava muito gelo seco, isopor com gelo seco para viajar. Né? Mas nunca era uma perfeição, a não ser realmente que se fosse num galãozinho de nitrogênio. Mas não era o que a gente conseguia. E aí, porque aqui, a Daniela está falando que já pediu várias vezes lá no laboratório que ela está da cidade dela e não tem. Mas aí também tem que ver se vai ter para fazer fluorescência, né? Porque não adianta também você colocar, por exemplo, botar o fragmento no soro, botar no gelo e mandar para o laboratório não tem. A menos que eles tenham... esse negócio de colocar no nitrogênio, por exemplo, como eu fiz, né? Na época eu não tinha nitrogênio, assim, não ia congelar. Eu fiz rapidamente, mandei o paciente levar, assim, tipo, sair de lá e já levar no laboratório lá do meu professor, o negócio lá no soro e com vários gelo. Mas e aí é aquela coisa, a gente tem que imaginar que é uma coisa muito rápida. É como você comprar, vamos deixar uma coisa bem, bem acadêmica, não é nem acadêmica, é bem, sei lá, estudantil. Você compra uma carne no frigorífero, você traz a carne de casa, do frigorífero para sua casa e ela não estraga, porque foi rápido. Então, não é isso que vai estragar o nosso material. Então, esse tempinho que você colocou no gelo já deu uma resfriada, já vai manter mais um pouquinho e dá tempo de chegar no laboratório. Né? Mas se você faz isso e o camarada vai levar para Maceió, mais 2 horas de viagem, quando chegar em Maceió, vai levar no laboratório mais 2 horas, você vai estragar. Esse material vai autolizar, né? Meu filho é patologista no AC Camargo, parece que nem lá faz. Ô, Daniela, eu acho difícil, assim, hospitais grandes como São Paulo não fazem uma fluorescência direta. É difícil. Porque assim, ó, vamos dizer, a gente está aqui no interior de Alagoas. A gente manda para lá, né? E a gente tem aqui laboratório. Hoje a gente manda para lá, realmente a gente não faz aqui, mas a gente manda muita biópsia de imunofluorescência, principalmente biópsia renal. De vez em quando tem as das dermato, de vez em quando tem as da reumato, que a reumato também faz, né? E vai e funciona. E sempre dá certo, sempre a gente tem esse feedback com o laboratório de lá.
Mas, assim, a gente vai fazer aqui. Então, isso é coisa de amanhã, né? A gente vai estar fazendo essa Muito, né? fluorescência aqui também. Exatamente. A Daniela perguntando se é caro. Daniela, você pode, como se você que vai fazer a biópsia, você pede para o E, laboratório, você não precisa comprar para você ter, por exemplo, os meus frasquinhos de formol. Eu pego lá com a Ana, tipo, tá acabando, a gente liga lá para o pessoal lá do NPDC, tem como trazer frasquinho aqui, o boy vai lá e leva os frasquinhos de formol, vocês não precisam comprar, o laboratório e, tem. Por isso que tem que ter um laboratório parceiro também, e porque isso tudo é coisa que você para consegue. E o meu de Michel também, E pega para a com a gente, Ana, entendeu? Rubeli, não é ruim fornecer esse material, porque a gente quer a nossa qualidade. Então, a gente prefere que a gente entregue o formol, porque a gente sabe que vai ser um formol tamponado, um formol perfeito, na diluição perfeita, 10%, né? Ou o líquido de Michael, porque a gente comprou na própria USP, que é o local que vai fazer para a gente, para dizer, esse líquido é ruim. Então, a gente gosta de entregar esse material para os nossos médicos, porque a gente sabe que vai vir um material bom. Então, vocês têm essa garantia. Porque para a gente não adianta economizar nesse formol se depois vier um formol ruim. A gente é quem vai errar o diagnóstico. Então, com certeza, a gente tem lá, né, todos os tipos de fixadores. Porque eu vou precisar de uma eletrônica. A gente tem um fixador de eletrônica, porque a gente quer que o resultado seja perfeito. Né? Então, a fluorescência, ela tem esse lado de você ter que fazer 2 biópsias, de você ter que ter esse líquido, né? Mas quando você está com aquilo tudo montado, ela funciona perfeitamente. Né? Exatamente. Ô, gente, só lembrando, vamos lá. Biópsia para histopatológico, todo mundo, tá? É o pão nosso de cada dia. Você talvez possa pedir para imunofluorescência direta se precisar, se tiver indicação. A Ana falou aqui, por exemplo, doenças vesicopolhosas, ajuda muito a imunofluorescência direta. Mas beleza, você não tem imunofluorescência direta na sua cidade, não tem um laboratório nem que manda, como aqui eu tenho, por exemplo, a Ana, ela manda para a USP e a gente faz esse exame. Você não tem, mas faz o histopatológico. Você já vai ter muita informação com o histopatológico bem feito, né? Bem colhido e o patologista sabendo todas as informações. Mas se puder, numa doença bolhosa, colher os 2 fragmentos. Aí a Ana falou, uma pessoa até perguntou aqui, mas a biópsia perilesional, foi a Daniela também. Eu te perguntei isso aqui também para a Ana, porque a gente aprende muito isso, às vezes, que fazer de uma bolha e fazer perilesional para imunofluorescência. Mas a Ana já explicou aqui, você pode colher 2 bolhinhas, colocar uma bolha para o histopatológico do formol, outra bolha lá no meio de Michel, Isso. como vocês preferirem chamar, e manda nesse meio para o laboratório para fazer a imunofluorescência direta. Ô, Ana, para imunofluorescência direta, fora doenças vésico-bolhosas, o que você acha que seria legal também? Colágeno. Qual outro diagnóstico? Doença autoimune também é usada. Você também vê doença autoimune, né? Às vezes tem muita vasculite que a gente precisa desse tipo de imuno, né? E é interessante que como as vasculites vão para o dermato. Você tem paciente com lesão renal, com lesão pulmonar, mas quem vai tratar, quem vai pegar é o dermato, porque é onde ela costuma aparecer primeiro, né? Então, muitas vezes nas vasculites a gente precisa de fazer a imunofluorescência. Ela também é bem utilizada. Tá. Você acha que, por exemplo, porque na imunistoquímica, o que é que acontece assim, no pão nosso de cada dia? Normalmente eu mando para vocês lá, né, para o histopatológico, e quando às vezes gera uma dúvida ali, se é às vezes, se é um carcinoma bacelular, se é um nevrodisplásico, se é um melanoma, aí vocês sugerem a gente brinca. Imunistoquímica. Então, não precisa de cara já pedir na imunistoquímica. Dermato, não. Pode... Em outras especialidades, tipo cérebro, não sai como. Um tumor cerebral, hoje em dia, não tem como. E aí, na dermato, a grande maioria das vezes, a gente não vai precisar da imunistoquímica. E algumas vezes vai. E a gente diz que a imunistoquímica é nossa amiga. Ela não é uma coisa feita para prejudicar o patologista, para dificultar, para demorar a sair o laudo. Não, é uma amiga da patologia que veio para completar. Né? Então, recente a gente teve um melanoma in situ, que a gente pediu a imuno, e na imuno disse que tinha 2 células invadidas. Eles conseguiram ver 2 células invadidas neoplásicas na derme. Aí você fica dizendo assim, meu Deus, isso não faz a imuno. Né? Então, a imuno no melanoma, não tem como a gente fazer. Eles conseguem medir numa precisão muito maior do que a gente.
porque ele vê a última célula maligna. Então, a medida é muito certa. A gente pode passar despercebido, pode dar um tamanho maior e aquilo não era uma célula maligna, ou um tamanho menor, e a gente deixou de ver uma célula maligna no olho, no microscópio óptico. Então, tem linfoma, os linfomas de pele não saem sem. Hoje em dia não tem mais como sair sem imunistoquímica. É necessário, né? Então, ela veio para isso, para o diagnóstico ser certeiro. Né? E às vezes você pega uma neoplasia de célula basaloide e fica. Isso é um baso? Ou já é um epidermoide? Sim. Puxando para o basaloide, né? Ou é uma neoplasia de anexo cutâneo, que é de uma gravidade muito maior, uma neoplasia maligna do que um baso celular. E a imuno, por fazer essa reação específica de antígeno com anticorpo, a gente consegue dizer de certeza qual é aquela neoplasia. Né? Então, a imuno veio para somar com a gente. Não é sempre, na grande maioria das vezes, você vê um carcinoma epidermoide e você fecha. Mas um carcinoma de células de Merkel, você não consegue fechar. Você pode até pensar, deve ser em células de Merkel, mas você não consegue fechar. Ah, deve ser um linfoma de pele, mas parece ser. Mas você vai ter que ver qual é o linfoma, qual é a célula B, célula T. Então, quem vai fechar isso é a imunistoquímica. Né? Essas neoplasias de mesenquimais todas, elas entram nesse pacote da imunistoquímica. É uma neoplasia fusocelular, ponto. E essa célula fusocelular, qual é? A imunistoquímica consegue dizer. Né? E muitas vezes, Robeli, a gente olha assim e fica, neoplasia de comportamento incerto. É maligno ou é benigno? E é incrível que quando acontece isso, é como você falou no clube da Luluzinha da gente, todos olham e ficam todos em cima é benigno ou é maligno? É aquele tipo borderline, sabe? Aquela história que você pega assim pela metade e a imuno fecha, por incrível que pareça. Né? Então, isso é uma precisão absurda de você conseguir, com a imuno, de dizer é tal neoplasia. E, às vezes, tem ainda um agravante. Às vezes, a coisa é tão indiferenciada que nem a imuno fecha. Ela olha, e todos os marcadores você não consegue fechar. Né? Sabe que é uma neoplasia. E a gente não vai conseguir. Eu falo, às vezes, o dermato às vezes quer isso, quer bater o olho e fechar. Às vezes, principalmente quando está no início, a gente, porque acompanha os preceptores, às vezes os preceptores já batem o olho e falam, isso aí é isso. E a gente acha que sempre vai ser assim. Não é. Às vezes vai precisar até fazer mais de uma biópsia. Vai precisar rebiopsiar, às vezes em momentos até diferentes, porque às vezes naquela hora não estava tão representativo. Então, gente, assim, a gente tem que ter também paciência né, com o processo todo e não se cobrar tanto, tipo, porque às vezes não veio aquele resultado que a gente esperava naquela biópsia, às vezes é porque realmente não estava ainda tão representativo. E às vezes o paciente vai manifestar daqui a algum tempo com o quadro mais exuberante que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. Então tem que ter paciência também. Isso medicamento associado, às vezes pode ter atrapalhar, às vezes sim. Isso. Uma parapsoríase. Às vezes você vai, né? Às vezes até, por exemplo, a gente sabe que pode ter uma associação com micose fungóide, mas até evoluir, às vezes você vai precisar fazer várias biópsias. Micose fungóide e linfoma. Essa diferença, esse caminho todo, né? E esses realmente sem imuno a gente não consegue. Então, a gente até pensa. Pronto. Aí perguntaram aqui, só para fechar. Então, a imunistoquímica, a gente faz do mesmo fragmento que mandou para o histopatológico. Não precisa colher o fragmento separado da imunistoquímica. Até porque talvez você nem vai precisar de imunistoquímica. Porque você um CBCzão, lindão, bonitão, né? Que você já espera assim, CBC, com todas as características, né? Zero dúvida. Aí não vai precisar de imunistoquímica, entendeu? Agora, se o patologista ficou em dúvida, como a Ana falou, às vezes 1% de dúvida ali, que pode ter alguma coisa a mais, ou que não conseguiu bater o martelo tão 100%, aí daquele fragmento vai para a imunistoquímica. Inclusive, gente, assim, não precisa colher uma nova biópsia, né? Que às vezes o paciente também fica preocupado com isso, porque às vezes vem o resultado lá, vai só sugiro, né? Normalmente vocês colocam assim, ó, sugiro imunistoquímica. Então eu falo para você, então, não vai precisar colher outra. Você vai passar a solicitação, vai servir para fazer imunistoquímica. Que é o grande, né? Você só precisa dar grande, né? Solicita imunistoquímico, aí coloca a justificativa, resultado da biópsia
foi inconclusivo disso. Aí o paciente leva no laboratório, paga a imunistoquímica e pronto, eles direcionam lá para fazer, tá? Então, é do mesmo bloquinho, da mesma peça do histopatológico. Não peça imunistoquímica primeiro. Primeiro você pede isto. Se precisar, o patologista vai te sinalizar e dizer, olha, é melhor complementar com imunistoquímica. E lembrando que a imunistoquímica, como a Ana bem falou, é mais voltada para essa parte neoplásica. Imunofluorescência direta já é outra coisa, que a gente já viu aqui. Aí outro meio, aí você tem que colher em material separado, mas é direcionado mais para pés com bolhosa. Colágeno, a gente usa mais. Colágeno, exatamente, perfeito. Aqui, ó. A moema, doenças bolhosas, autoimunes, vasculites, imunofluorescência direta. Ó, eu amo. Esse povo aqui, eles botam as colinhas. Olha aqui a moema. Sempre tem uma secretária aqui que anota tudo para todo mundo printar já. Olha aí a colinha, gente. Quando você vai solicitar imunofluorescência direta, a Moema já anotou aqui quais são as hipóteses que você vai precisar colocar. Aqui, ó, já colocou também, para imunistoquímica, tumores, melanoma, linfoma. Só lembrando que você não vai pedir de cara imunistoquímica. Espera o patologista ver se ele vai confirmar. Se ele não conseguir, ele vai sugerir. E aí você solicita. Lembrando que não precisa colher outro fragmento, é só mandar o paciente levar a solicitação e pagar lá no laboratório para poder fazer esse exame complementar. Deixa eu ver mais, tem mais aqui, a Renata. Outra pergunta. No caso de neoplasia, solicita o histopatológico e o imunistoquímico? Não, pronto, já respondido, Renata. Não solicita junto. Faz primeiro o histopatológico. Se precisar da imunistoquímica, o patologista vai mandar. E é interessante porque muitas vezes, quando é convênio, a gente mesmo já indica, já faz. Ah, tá no convênio? Ah, não, isso aqui não vai fechar sem a imuno. Então, a gente já tem, a gente pode, a gente mesmo já mandar fazer a imunistoquímica direto quando o material chega para a gente. Os convênios autorizam isso, sabe? Perfeito. Ó, a gente descomplicou aí histopatologia, imunistoquímica e imunofluorescência direta em 15 minutos. Então, vocês não vão errar mais quando é que pede uma coisa, quando é que pede outra, como é que manda uma, como é que manda outra, tá? O Cristo, não me errem mais. Ana, deixa eu falar com você sobre biópsia de couro cabeludo. Por exemplo, a gente vai fazer uma biópsia para alopécia, que é muito comum. Claro que hoje a gente tem o dermatoscópio, faz tricoscopia, o que ajuda muito nos diagnósticos diferenciais, às vezes até de não precisar fazer uma biópsia. Mas quando você recebe uma biópsia de couro cabeludo para diagnosticar se é uma alopecia cicatricial ou não cicatricial, você prefere que a gente mande 2 fragmentos ou se mandar um bem mandado? 2 fragmentos. Então já serve. Na verdade, qualquer exame de folículo piloso, vamos dizer, o perfeito são ser 2 fragmentos. Porque no bloquinho, a gente vai incluir um fragmento longitudinal e um fragmento transversal. Se você manda um fragmento, a gente fica obrigado a cortar aquele fragmento e ele vai ser sempre ou longitudinal ou transversal. E aí, para a gente analisar o folículo, a gente precisa ver em volta e ele no longitude, né? Ele, na continuidade dele. E isso é com 2 fragmentos. Então, qualquer lesão que você queira avaliar, folículo piloso, 2 fragmentos. Assim, para a gente é perfeito. E aí já sabe que no bloco a gente vai colocar um fragmento deitadinho e um fragmento em pezinho. Vai conseguir ver em volta do folículo e vai conseguir ver o folículo no comprimento dele até o bulbo, né? Para poder fechar. E é interessante como essas alopécias elas mudam e como essas alopécias são diferentes de acordo com esse incluído desse material, né? E a informação clínica, o local, onde é a região, como é essa alopécia, é outra coisa que também não tem como, nem que venha 2 fragmentos, a gente conseguir fechar sem esse tipo de informação. Exatamente. E aí, gente, eu gosto, assim, sempre que vocês forem fazer biópsia de couro cabeludo, guiem por dermatoscopia. Tentem ver na dermatoscopia porque a área que está mais representativa, porque normalmente aquela área da tricoscopia que está mais representativa é a que mais vai ajudar o patologista também. Né? Às vezes tem um eritema perifolicular, tem uma politriquia ali. Se você conseguir biopsiar aquilo ali, aquela área que está em atividade, né? Aquela área. Você vê que é uma área que está em atividade, você vai conseguir ver qual é o infiltrado inflamatório que está ali, qual é a região que ele está. Qual é o tipo? Tem eosinófilo, tem célula gigante. Então, você só consegue ver esse tipo nessa área ativa, nessa área que você vê que a lesão tá funcionando ainda ali, né? Porque quando você já pega uma coisa, a parte já bem cicatrizada, elas vão ser todas iguais. No final delas, elas caminham, a grande maioria vai ficar todas iguais. Né? Aonde está ativo, não. Aí é onde está a diferença de alopécia para alopécia.
Ana, para couro cabeludo, então assim, como às vezes você pode fazer um do lado do Isso. outro, porque só precisa dos dois fragmentos para o corte, não tem problema Pode, pode. colocar no mesmo frasquinho os dois Não, pode, fragmentos. Ou você pode prefere que colocar no mesmo seja frasquinho, que porque aí mande? vai ser a gente quem vai decidir. Um vai ficar deitadinho e o outro vai ficar em pé. Quando for incluir no bloco. Perfeito, muito bem. Respondidíssimo. Vamos para outra aqui, ó. Paciente que está em uso de corticoide. Às vezes a gente tem alguma doença, enfim, uma farmacodermia, uma urticária, enfim, às vezes o paciente já está tomando corticoide. Você acha que influencia o fato do paciente estar em alguma doença dessas, né, colágeno, imunológica, se está tomando corticoide, atrapalha a análise do histopatológico? Se atrapalhar, você acha que o ideal seria parar quantos Essa dias para história não do influenciar? corticoide sempre aparece, né? Na verdade, tem doentes que você Uhum, não tem como suspender o corticoide dele. Então, qual é a importância para a gente? É uhum, avisar, ó, ele toma corticoide há tanto tempo. Não é nem ele passa corticoide, ele toma corticoide há tanto tempo. E não tem como suspender. Só em a gente saber, já é assim, para a gente já sabe, não, isso aqui é do corticoide. Né? Agora, não, é um paciente que uhum. ele apresentou uma lesão e ele resolveu usar um corticoide por conta dele, que a gente sabe que isso acontece, e chega no dermato. Isso já atrapalha até vocês. Você disse, você está com corticoide e aí eu já não sei mais. Não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco você passar esse efeito do corticoide. E quando é tópico, isso é bom, porque em 3 semanas já passou. Aí, até aí, quando você já vê, você já diz, não, realmente, agora eu já sei até o quê, eu não vou mais nem biopsiar. Né? Você já tirou aquela coisa do corticoide, e aí, não, ainda continuo na dúvida aqui, então eu vou biopsiar agora. Isso é muito bom quando a gente consegue fazer isso. Só que tem muitos pacientes, Belo, que a gente não consegue tirar o corticoide. Então a gente tem que biopsiar. E aí, na Exatamente. informação de usa corticoide. E essa lesão apareceu após o uso. Não, essa lesão ele já tinha mesmo antes de usar o corticoide. Isso para a gente é fundamental. Né? Não, antes de eu começar o corticoide eu já tinha. Mas aí não, eu não tinha e agora eu estou fazendo essa lesão depois que eu entrei com corticoide. Que histologicamente isso vai ser diferente para a gente. Né? Então, eu acho que mais importante do que tirar o corticoide é informar para a gente que está em uso de corticoide. Né? Uso oral, uso tópico, há quanto tempo, né? A lesão veio depois do uso do corticoide ou não. A lesão sempre tem, quando tira o corticoide, a lesão piora. Né? Isso vai ser, para a gente, eu acho que é bem mais importante do que dizer assim, pare o corticoide e vá fazer a biópsia 3 semanas depois. Entendeu? É, exatamente. E às vezes isso acontece muito, porque às vezes o paciente já está tomando, mas às vezes é uma coisa, uma patologia possível de ficar, às vezes, segurar só com o antistamínico. Mas assim, você tem que aguentar, às vezes, esperar, às vezes, 15 dias, dependendo do que seja. Mas às vezes, como falou, às vezes dá para tirar, às vezes você até fala para o paciente, olha, agora eu não tô vendo. Tipo assim, eu vou biopsiar onde? Às vezes está usando corticoide e vem com a pele, digamos assim, aparentemente controlada. Qual é a Vou lesão? biopsiar o quê aqui, né? Então eu digo assim, vai ter que tirar para esperar melhorar, para esperar piorar, digamos, melhorar do ponto de vista das lesões aparecerem para poder biopsiar algo mais característico. O mais importante é essa informação para a gente. Exatamente. Deixa eu te perguntar, quando a gente vai fazer uma biópsia de alguma úlcera, principalmente quando a gente está falando da implect, você acha que a gente deve colher de onde? Colho da borda ou colho lá do meio da úlcera? Sempre borda. Sempre borda. E assim, é muito bom quando vocês falam que pode ser um plecto, porque aí, para isso, a gente faz o Wade, Gimison, PAS, a gente sai fazendo várias colorações especiais que são específicas para determinados agentes. Né? Quando não vem essa informação, a gente não vai fazer isso aí. Aí, muitas vezes, quando a gente olha, isso aqui está com cara de blastomicose. Vamos fazer tal coloração. Mas, se não vem, não aparece, sabe, Rubeli? E, assim, quando a úlcera já é muito antiga, ainda fica mais difícil de você conseguir ver o agente. Né? Aí, às vezes, isso ajuda a imunistoquímica. A imunistoquímica consegue achar algum antígeno daquele agente e fechar. É tal doença. Às vezes ela consegue fechar, né? Mas a maioria das vezes é a próprias colorações especiais, a própria histologia quem fecha. Mas às vezes não, às vezes é a imunistoquímica e é borda. Não biopsia fundo de úlcera, biopsia borda.
Ana, quando você recebe, por exemplo, assim, uma biópsia desses de úlceras, né? Porque às vezes eu vejo muitos colegas que fazem, né, a biópsia, as mesmas discussões de casos, e às vezes fica naquela, né? Porque hoje a gente, por exemplo, não tem Montenegro para confirmar leishmaniose. Tem que juntar tudo, né? Que é um trabalho de CSI, clínica, epidemiologia, o aspecto da úlcera, a clínica do paciente. Mas, assim, geralmente, quando vai com a indicação de PLECT, que não conseguiu fechar no anatomopatológico, vocês também, igual na neoplasia, neoplasias, sugerem Sugerimos, fazer é. imunohistoquímica? E Tá. às vezes acaba, a gente manda para fazer imunohistoquímica e diz, a gente agora está sem a leishmaniose. Acabou o marcador de Uhum. leishmaniose, entendeu? Mas a gente sugere que pode ser, e principalmente lesão antiga, né? Que você não consegue mais ver a mastigota, e você tem toda. A gente diz tem cheiro de leishmania, cadê a danada, né? Aí vai para a imunohistoquímica. Mas isso é tão interessante, há poucos dias teve um caso, era uma lesão na boca, e tinha cara de sífilis. Sabe? E a gente fez a coloração, mas não apareceu, aí vamos pedir imuno para ver se é confirmado. Era sífilis. Então, uma úlcera na boca, cheia de plasmose, com lesão de endotélio, que a gente tinha toda uma carinha de sífilis e a gente não conseguia, mas aí fecha, né? Sim. E é lógico que a gente até coloca no laudo, sugerimos fazer VDRL, né? E sugerimos fazer imunohistoquímica. Sim. Então, a gente vê que está chegando para aquele lado, mas não dá para bater o martelo e dizer, Sim. agora a imuno bate, é sífilis. Pode tratar, porque essa lesão é sífilis. Então, tem muito, sabe, Roberto? A imuno, nessas doenças com agentes externos, ela ajuda muito. Né? E é o mundo, né? Isso a gente parte para pulmão, parte para intestino, parte para placenta, né? Placenta, você saber, foi Sim. citomegalovírus, né? Então, isso é um ramo gigante da imunistoquímica, que a gente fica sempre pensando nos tumores, mas essa parte também de agente Sim. etiológico de doença externa, a gente ganha muito com a imunistoquímica. Exatamente. Eu estou vendo aqui as perguntas aqui, o Thales falou, imunohistoquímica é difícil para achar um laboratório que faz. Então, por isso que eu digo para vocês têm que ter um patologista para chamar de seu. Então, tipo, você já tem que ter corrida atrás. Tipo assim, quem vai ser o seu patologista? Você casa, você pedir um casamento. E aí, um bom laboratório, mesmo que ele não faça, mas assim, olha, aqui a Ana, ela não faz aqui no laboratório, mas ela manda para São Paulo, né? Também a imunohistoquímica. Então, assim, vai fazer parcerias, porque é imprescindível se precisa. Agora, às vezes, tem laboratório que não são especialistas em anatomia patológica. Então, assim, para que você vai mandar seu fragmento para lá? Não manda! Manda para um patologista, assim mesmo, uma referência. Procura uma pessoa que é referência até para você poder ver, para poder pegar o formol, para fornecer para você, para você precisar para imunofluorescência direta, pegar o meio de Michel, que esse laboratório tem uma parceria com algum outro laboratório. Gente, assim, eu digo, olha, eu fiz a minha formação numa cidade como Belo Horizonte, que é um mundo de coisa, mas voltei aqui para o Nordeste, para o interior de Alagoas. Tem a Ana aqui, vocês vão encontrar uma Ana aí para vocês também, tá? Mas tem que procurar, gente, porque se vocês não sabem até para onde você vai direcionar um paciente, fica difícil. Mas procura que acha. Às vezes pode não ter, não tem na minha cidade, mas às vezes tem uma cidade um pouco maior, próxima, que vai ter. Que vai ter. Procura que acha, tá? E casa com esse patologista. Porque, A assim, imunistoquímica a gente tá? também vai fazer. A gente vai estar funcionando. Eu acredito que no mês que vem a gente vai estar funcionando com imunistoquímica aqui. Né? E é aquela história que a gente comentou no início. Sangue novo. Né? Então, essas minhas pupilas do laboratório, elas sabem tocar isso, elas sabem botar para funcionar. Quando eu fiz a minha residência, eu estava começando essa história de imunistoquímica. E agora a gente ficou amarrado. Não pode liberar linfoma sem imunistoquímica. Não pode liberar laudo de medula óssea sem imunistoquímica. A gente é proibido de fazer isso. Né? Então, e elas sabem, elas têm prática nisso aí. Pauliana, Juliana, Rafaela. E a gente vai fazer. Na verdade, a gente já está na validação, a gente já está rodando entre a gente, só que esses marcadores têm que estar em perfeita função. A gente não pode ter falha de, pensei que era positivo, achei que era positivo, não. E isso é um tipo de análise que é extremamente a técnica. A leitura até eu sei fazer, mas o negócio é a técnica de deixar a lâmina no ponto de não existir um falso positivo nem um falso negativo.
né? Porque isso aí é bem positivo e negativo, não é só a morfologia. A morfologia também vai estar incluída na imunistoquímica, mas a técnica para deixar essa lâmina bem feita tem que ser muito perfeita. E a gente está nessa fase, sabe, Rubeli? Então, em breve, a gente vai rodar a imunistoquímica em Arapiraca. Pense que é Arapiraca. Perfeito. Olha aí, tá vendo? Ô, Ana, deixa eu só te falar uma coisa. Pode ser que antigamente, assim, até uns meses atrás, a live estava caindo quando completava 1 hora. Nas últimas não aconteceu, não. Mas se cair, só pra gente fechar a live, você entra de novo, tá? Inclusive vocês, minha gente. Ó, se por um acaso cair a live, agora quando completar 1 hora, vocês entram de novo, porque às vezes acontece, tá? Olha a Rafaela aqui. Rafaela, olha, a Ana já escalou você pra próxima live, tá? Se você chegou agora, eu já fique sabendo aí do... Você já foi intimada pra próxima live. Ô, Ana, deixa eu perguntar outra coisa a você. Cada doença, assim, por exemplo, se você recebe uma biópsia para lúpus, por exemplo, suspeita de lúpus, tem alguma área que é preferencial, tipo assim, que para vocês patologistas é melhor? Tipo, como você falou, aí a região de dorso é mais espessa e tal. Tem alguma área que é melhor? Se tem lesões em braço, a área melhor é a área que estiver mais ativa. Que você achar que não é fase de cicatrização. Essa é a melhor área. Escolhe a área que você vê que está mais ativa e biopsia. Independente se vai ser no rosto, se vai ser nas costas, no braço, é a área ativa. É a área que vai mostrar onde está o infiltrado inflamatório, vai mostrar a lesão de membrana basal, né? Vai mostrar a lesão de epiderme, e a gente consegue fechar bem mais fácil. E se for um lúpus discoide, que às vezes já tem mais, as lesões estão mais atróficas, já o aspecto clínico, você acha que é melhor biopsiar de onde? Quando você for fazer de lúpus discoide, da periferia da lesão, não do miolinho, da periferia dessa região, né? Muito Daí bem. Gente, eu vou preparar um post, eu vou liberar amanhã esse post, que muita gente perguntou onde eu biopsio de cada doença. Então, eu fiz um resuminho da questão assim, de paniculite, de cada área, assim, úlcera, tudo isso que a gente falou aqui, eu vou fazer um post em carrossel com esse resumo para vocês salvarem, entendeu? Porque fica mais fácil, tipo colinha. Eu fiz no ano passado um curso de biópsias lá no Congresso de Cirurgia Dermatológica, e aí foi um dia inteiro só de curso de biópsia, eu fiz, dei uma colinha para vocês, tá? Eu vou compartilhar. Porque eu acho que tem muita coisinha que fica, tipo assim, que depende de cada doença e tal. Mas uma coisa que a Ana falou no início da live, que eu achei super importante, mais importante que o tamanho do fragmento, até a localização, é pegar ele o mais representativo possível. Então, se possível, pega o subcutâneo. Você nunca vai errar se pegar o subcutâneo, tá? Aqui, ó, a Renata falando, no caso de biópsia, úlcera, a questão da profundidade também é importante. Isso. Também é importante, que às vezes a úlcera também. pela própria paniculite, né? Então, a profundidade da úlcera é muito importante. O quanto você vai conseguir penetrar para tirar aquela borda daquela úlcera. É muito importante. Bem, vamos aprofundar esse punch, tá? Você vai fazer com punch, vamos lá pegar o subcutâneo. Ajuda. Pode ser que o patologista nem precise de subcutâneo, mas se precisar, coisa tá que, ali, assim, que a entendeu? gente também é péssimo para a gente é quando cureta a lesão. A curetagem da lesão destrói. Então, não vale a pena, gente. Ou você vai tirar a lesão inteira no shave, né? Ou você faz um punch de uma parte da lesão. Mas quando você cureta uma lesão, principalmente lesão neoplásica, a gente não consegue avaliar a margem. Os fragmentos ficam em posições diferentes quando a gente embloca aquele material. Então, é uma coisa assim que prejudica muito quando a gente faz uma biópsia em forma de curetagem. Eu gosto quando eu vou fazer, às vezes fiquei na dúvida, às vezes, será que uma ceratose seborreica? Eu prefiro fazer isso aí, o shave. Tiro com a lâmina, porque aí sai inteira, aí está. Se for outra coisa, tipo, não é, aí beleza, você vai aprofundar, vai encaminhar para ampliação, mas com a ceratose, beleza. Mas também não gosto de curetar, não. E outra coisa, gente, assim, dica aí para vocês, quando vocês forem fazer punch, que às vezes quando a gente vai pegar o punch, a pinça e a massa, isso atrapalha também o patologista, pega uma agulhinha de insulina, faz um ganchinho com a agulhinha de insulina, que você consegue pegar, tá? A agulhinha mesmo, isso, né? A agulhinha a própria agulha da infiltração vai lá, pega com ela. Tem uns ganchinhos, né, de cirurgia, mas você não precisa comprar um ganchinho, não. Faz uma agulhinha de insulina e pega bonitinho que não amassa o fragmento. Vai chegar lindo. Seu patologista vai dar 5 estrelinhas para você. Chegar. É bom demais. Sem estar amassado. Ô, Ana, quando vai fazer biópsia de unha? Aí só para falar assim, para a gente fechar, que depois tem a última pergunta aí. Mas perguntaram de biópsia de unha. Você acha importante? Você vai tirar a lesão? Porque biópsia de unha é um mundo, né? Não. Mas você acha importante hoje mandar em dia, a unha? Está pegando também? muita biópsia de unha, o clipe da unha. Perfeito.
não lava a mão, não tira a sujeira, deixa a unha com um grudezinho, né? Porque às vezes é aquilo ali que tá. Então, às vezes a pessoa vai lá e escova, escova, escova. Não, a unha está doente, a unha está com uma mancha, a unha está descamando, seja lá qual for a patologia da unha. Deixa a unha crescer, cresce, aí quando cresce, corta a unha como se fosse cortar normalmente aquela unha que está com a lesão e bota sem formol. Esse é o macete. Ela tem que vir para a gente sem formol. Porque quando ela chega para a gente usa uma solução diluidora dessa unha que amolece a unha. Quando ela amolece, a gente então bota no formol. E aí a gente consegue cortar no micrótomo. Então, o grande macete da unha é esse. Primeiro, não lavar para não tirar nada. Porque vai que seja um fungo. Você vai pegar a unha sem a carne, né? Só a unha real mesmo, só a queratina. E aí, quando você deixa ela crescer, o fungo está indo junto. Né? Mas se for uma psoríase, não tem fungo. Tudo bem, não tem problema. É sujeira. A gente vai reconhecer a sujeira e vai reconhecer o fungo. Deixa a sujeira, então, se for sujeira. Mas deixa a unha crescer, corta essa unha e leva sem formol. E assim, E leva pode botar, leva pode ser no papel, em pode ser num frasquinho, sequinha, ela sequinha, do jeito que cortou. E aí, não preciso também economizar, porque eu entendo. Eu vou fazer uma biópsia de pele do rosto, eu vou dizer, tira um menorzinho que você conseguir para não ficar a marca. Mas unha, a gente não tem esse problema, né? Então, a pessoa chega, a minha unha tem essa mancha. E assim, eu queria saber o que é isso. Tá, primeira coisa, aguarda aí. Fica aí uma semana sem cortar essa unha, sem botar esmalte, sem nada. Para a semana a gente vai fazer a biópsia dela. Aí ela vai crescer, você vai ter uns 3 centímetros, uns 0,3 né, centímetros de unha, e aí você corta. Aquele pedacinho, o Bela, a gente consegue fazer PAS para ver se é alguma coisa de psoríase, a gente vai fazer a parte de coloração para fungos, a gente vai ver se tem hemácia, se é só de um hematoma, né? A gente vai fazer coloração para ver se tem pigmento de melanina, se poderia ser um melanoma, né? Então, a gente... E aí, como a unha veio um pedacinho bom, a gente consegue fazer várias lâminas, né? E aí consegue fazer. Então, isso a gente roda, chega uma unha para a gente examinar. Melhor maneira, sem nada. E quando tem, por exemplo, uma biópsia de, por exemplo, uma lesão melanocítica, que a gente vai precisar rebater a unha para fazer dermatoscopia, tirar ali a lesão que está no leito. Manda a unha também. Aí, manda o leito, também? Porque vai estar toda a base, né? Sim. Manda o local mesmo onde estava o começo daquela melanocítica e manda a unha. Porque na própria unha a gente vai ver na queratina se tem os melanócitos. Então a gente consegue fazer coloração de Fontan e a gente vê, não, isso é realmente melanócito que está na unha. Né? Ou a gente faz um PELS, aí diz, não, isso é ferro, isso é sangue. Então, às vezes é uma coisa tão simples assim, que a gente consegue dizer, não é ferro, não, é melanócito. Pelas colorações especiais que a gente faz. Aqui mesmo, né? Aqui na cidade, sem precisar. Né? Perfeito. Tem que fazer uma live de biópsia de unha. Rafaela, a gente já escolheu o tema da próxima live, tá? Que a Ana, e ela aqui. E a danada. A gente vai fazer muitas lives, tá? Se prepara, porque agora você já pegaram boa um jeito, de unha, viu, a Rafaela? Na verdade, ela é boa das biópsias geral de pele, de couro cabeludo, de neoplasia, sabe? A Rafaela é craque. Olha, vocês mas, gente, olha, vocês são demais. Agora, vamos para a gente fechar essa live aqui. Eu quero saber, Ana, de você. Se você pudesse dar aqui a última mensagem, tipo, a dica final, me fala qual o erro, assim, que a gente não deve cometer, né? No material, ao enviar um material de biópsia para vocês, para patologia. Qual é aquele erro que vocês falam assim, por Cristo, né? Não faça isso. Fala aí, mensagem final. Não cureta biópsia, estraga completamente o nosso material. A curetagem e a falta da informação clínica, isso que você comentou no início do cirurgião tirar e não mandar nenhuma hipótese, isso eu acho que é o que arrepia a gente. Quando a gente pega uma biópsia, que a gente vê que ela está toda pipicadinha, toda quebradinha, a gente, ai meu Deus, como é que a gente vai juntar esse quebra-cabeça? É impossível. Você juntar aquele pedaço de epiderme com hipoderme, aquela confusão, você fica assim, como é que eu consigo juntar isso aqui e ter a visão do tecido inteiro? Eu acho que
pra gente, que a gente fica, essa é sua. Aí a outra, não, fica pra tu, libera você essa. Não, essa é tua, porque a gente fica olhando assim e realmente é um inferno. A falta de informação também, só que você sabe, a gente liga, oi, não dá, você não tá pensando. Quando vem alguma coisa que não dá informação, a gente tenta esse contato. O problema é esse, quando é com o cirurgião. Porque o cirurgião diz, não, eu só mandaram eu tirar. Mandaram eu tirar, eu tirei. Ponto. Né? E aí é onde entra. Quando é uma neoplasia, ele tirou, tudo bem. Mas quando é uma doença da pele mesmo, uma doença não neoplásica, a gente também fica bem perdido, Rubeli. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. As meninas aqui só perguntando da questão de unha. Consegue diferenciar entre melanoma e nevomelanocítico na unha? Só pela unha, não. Consegue se vier ao leito. Pela unha, a gente consegue dizer se é uma lesão melanocítica ou não, né? Isso consegue. Sim. E aqui é a Renata. Estou com um paciente com uma lesão de unha com suspeita melanocítica. Você veria só a parte da unha? Tem que enviar também. Já respondi daqui. Tem que mandar o e não consegue deixar. Perfeito, gente. Olha, Ana, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Deixa eu contar uma história para vocês, gente, aqui de bastidores. Ô, Ana, eu sou da turma de 90. Tem quanto tempo? Ai, 90. Olha, a gente perde as contas. É igual a gente depois de 10 anos de formação, a gente está em 2003. 2003. 2006, aí ficou lá. 33. Então, olha, e eu quero que vocês saibam. 33. Tá 36? 33. 33 anos de formada, porque a gente não pergunta a idade. 28 de anatomia patológica. Eu sei os 28 de anatomia patológica, assim, cravado, porque quando eu abri o meu laboratório, eu estava grávida da minha filha caçula. Então, assim, não tem como eu abrindo o laboratório e ia ter a minha caçulinha, né? E aí, assim, 28 de patologia. 28 de patologia. E aí eu vou falar para vocês, assim, quando eu pensei em fazer uma live sobre esse tema e tal, e aí falei assim, eu vou mandar mensagem para Ana para ver se ela anima, né? Porque a Ana é professora, eu digo, esse instinto de professor faz a gente ter meio cara de pau para as coisas. Mas, ó, histórias de bastidores, gente. Quando eu mandei mensagem para Ana, disse, Ana, você anima fazer uma live no Instagram comigo? No perfil lá dos médicos, é Descomplica Dermatologia. Eu criei esse perfil e expliquei para Ana, resumidamente, o que era o Descomplique. Ela, sim, Beli, a gente pode fazer. Eu vou para sua casa? Não, Ana, é pelo Instagram. Você entra na sua casa mesmo, pode pedir pijama. Não precisa. Olha o nível. Ela tá realmente certeza aqui no Instagram. Literalmente. Agora, assim, olha, o que eu achei mais bonito de tudo, Ana? Porque, assim, em nenhum momento, primeiro, você disse assim, você colocou obstáculos, você colocou empecilho, porque, às vezes, o que eu vejo muito, assim, na medicina hoje, é que tudo parece estar muito difícil. Todo mundo parece que dramatiza demais. Tipo, eu não consigo, não é pra mim. Assim, todo mundo é culpado pelas coisas. Eu digo, gente... Ó, tem uma frase de Beto Carreiro que fala assim, lá em Beto Carreiro, ele fala assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Olha aí, a Ana não sabia nem entrar no Instagram, praticamente. Fazer a live, entendeu? E vocês mexem aí no Instagram todo dia, né? E às vezes se hesitam de, assim, não, eu não vou transmitir o meu conteúdo, não vou fornecer conteúdo de qualidade para a população, sendo que as pessoas, a gente precisa, sendo que se a gente como médico não se posiciona nas redes sociais, outras pessoas vão se posicionar e tá aí, eu vou te chamar. Então, veja, quando vocês pensarem em dizer que vocês não conseguem, olha aqui a Ana, né? Que primeira live brilhante desse jeito. Não titubeou, gente, para aceitar o convite, entendeu? Ela sabe, não, vou fazer. Onde vai ser? Como? Vou para onde? Vou para o seu consultório. Não, mulher. Você vai estar vestido de pijama. E é interessante porque acho que um mês passado me chamaram para um podcast, que eu também nunca tinha feito. Eu digo, meu Deus, eu estou estreando essas coisas todas. E assim, olha, a viagem, né? Porque isso foi numa igreja. Eu fui para o Nossa Senhora do Carmo fazer um podcast, era no mês de maio. Era mãe e filha na mesma profissão. A gente foi falar como era ser mãe e filha e trabalhar na mesma coisa, trabalhar juntos, né? E foi assim, eu achei o máximo, sabe? Eu achei o máximo aquela experiência. Aí, logo depois, isso foi em maio, quando chega agora, você vai e diz, vamos fazer uma live. Eu digo, minha gente, a coroa não está preparada. É muita informação. Aí eu
comecei a pedir ajuda aos filhos, aí comecei a pedir ajuda do pessoal do marketing do laboratório, né, desse Instagram do laboratório, que quem realmente movimenta é a minha filha, Pauliana. E aí, minha gente, como é que é isso? Não, mãe, a gente vai instalar no seu celular, a gente vai botar tudo direitinho. O pessoal do marketing, do Azul Criativos, não, a gente vai botar, não se preocupe, a gente vai lhe ensinar tudo. Eu digo, tudo bem, né? E, Rubélia, eu tinha te falado, a época da pandemia, que eu tive que dar aula online, aquilo foi um aprendizado para mim. Né? Totalmente uma pessoa que já passou dos 50, não é como vocês, que já nasceram com uma babá eletrônica dentro do berço, né? É. Eu não útil. Não, também não. Vocês já nasceram com a babá eletrônica, acordava assim, já viu o aparelhinho lá. Não, eu sou da década de 80. Não tá ainda, não estava nessa época não, também. Imagina. Mas olha, foi muito inspirador para mim, tá? Eu queria dizer essa mensagem para você, que foi inspirador quando você aceitou, porque assim, foi zero obstáculos. E isso para mim me motivou demais, assim, como exemplo. Porque às vezes a gente coloca muito empecilho nas coisas, assim, tipo, ai, será que é pra mim, não sei o quê, não sei o quê. Puxa, você não sabia nem, tipo, como é que funcionava a live do Instagram, e só disse assim, não, eu vou lá e faço. Tipo, o Beto Carreiro, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E viu que não é nada demais, assim, e tá aqui compartilhando o seu conhecimento gratuitamente com uma galerada aqui jovem, que tá com informação, tirando aí as dúvidas, a gente ajudando, profissionais do Brasil inteiro, tem gente aqui de todos os cantos do Brasil, mano, ajudando um pouquinho com o nosso conhecimento, porque na verdade é isso mesmo, conhecimento bom, conhecimento compartilhado. Gosta de ensinar, gosta mesmo, a gente chamou para ir lá pro meio da roça, dar uma aula, vai, porque a gente compartilhar, a gente sempre aprende, né? Esse ensinar é recíproco, a vida. Toda aula a gente aprende um pouquinho, não tem como, não tem como. Exato. Quer aprender mais? Ensine alguém. Que vocês viram na aula de hoje, ensine alguém amanhã. Vocês vão fixar muito mais esse conhecimento. Né? Conhecimento bom, quando eu falo conhecimento bom, é conhecimento compartilhado, é porque é isso mesmo. Você vai ajudar outra pessoa e vai ajudar você mesmo a fixar esse tema. Minha querida, olha, eu espero que essa seja a primeira de muitas lives, porque é um assunto vasto, né? E avisa as meninas que todas vão ser solicitadas, com certeza, porque afinal... A chefa veio, então, meu filho, pode convidar, vir, né? Com certeza. Isso, ó, pode convidar minhas filhas. Olha que maravilha. E eu lhe digo, eu vou ficar babando, elas falando, e eu só babando, porque realmente eu sou encantada. Sou encantada quando eu vejo essa turma, né? Você está nesse pacote fazendo isso, né? Quem imagina que vai ter uma aluna que depois vai lhe convidar para você participar de uma live, de uma coisa que você nunca fez. É o compartilhar, na verdade. Eu só tenho a lhe agradecer, Rubélia, foi uma experiência maravilhosa. Não vou mentir. Primeira de muitas. Agora todo mundo vai querer você, Ana. Gente, a live vai ficar salva. Vocês podem assistir com calma, porque foi muito rica. Eu respondi todas as dúvidas na caixinha. A gente falou tudo muito bem explicadinho. Assim, as principais dúvidas aí que todo mundo tem quando vai solicitar uma biópsia, como não errar, como enviar um fragmento representativo para o patologista, diferença de imunohistoquímica para imunofluorescência direta, para o anátomo patológico, tudo isso. Então, depois, quem chegou depois... Vou deixar salva no feed, vocês assistem com calma. E, ó, essa semana eu vou colocar o post lá, carrossel, com de cada área, onde é que é melhor biopsiar e tal, para vocês. Então, aguardem que ainda tem mais coisa aí essa semana para vocês, para facilitar a vida aí de vocês que trabalham, quem está começando aí a trabalhar com dermatologia, para ajudar nesse processo de segurança e ser mais resolutivo, que é isso que a gente quer mesmo, né? Melhorar o paciente. Então, é para isso que a gente está aqui. Gente, ó, beijão pra vocês. Muito obrigada. Ana, vou te falar assim, ó, bombou a live de hoje do começo ao fim, porque normalmente a live começa bombando e termina assim, já os gatos pingados. Mas sua live, minha filha, bombou até o final. Ninguém foi embora, não. Até embora agora está se despedindo. Parabéns, viu? Isso prova obrigada, que você nasceu com esse. Obrigada mesmo, de coração. Beijo, pessoal. Beijo, bom descanso, viu, gente? Beijo, fiquem com Deus, viu? Até a próxima.